Oi, meus guerreiros e guerreiras, Marcelo Ortiz aqui com vocês, que vocês estejam tendo um ótimo dia. Estamos aqui hoje para falar de direitos humanos, tá certo? Me adicionem, o Instagram é Marcelo Ortiz Advocacia, Marcelo com 2 L's, porque papai quis internacionalizar meu nome, né? Papai é chique, viu, querido? Estou com quem aqui hoje? Estou com o Cleito. Cleito, qual é o seu arroba, Cleito? Aqui vamos para os nossos alunos saberem também, para poderem lhe perturbar, né? Se tiverem dúvida com o curso. Qual é o seu arroba, Cleiton? Arroba F.Cleiton. O Cleiton com I, Cleiton? Com I. Cleiton.h. Arroba mais difícil que o meu, viu? O meu é só 2 L, então é cheio de ponto, né, Cleiton? Então estamos aqui, eu e o Cleiton hoje, direto do Estúdio 3 do Objetivo, para começar a falar de direitos humanos. Hoje, tá? Falaremos sobre as teorias gerais dos direitos humanos. É fácil, professor? Não é. Não é, realmente é aquela parte mais chata sobre direitos humanos. No entanto, é impossível entendermos direitos humanos sem passar por essa parte principiológica. E eu advirto a vocês, esta, apesar de ser a mais chata, é a principal. Por quê? Porque caso vocês entendam o que nós passaremos hoje aqui, o que virá após, né, as matérias, os conteúdos que virem após, eles serão indexados, fixados aos princípios da teoria geral dos direitos humanos. Portanto, ficará bem mais fácil de vocês compreenderem, tá certo? Prometo que você aqui, o mais certeiro possível, vou tentar passar aqui o mais importante, né, aquilo que o examinador cobra em vossas provas, para que vocês obtenham o melhor e maior número de questões possíveis nos concursos. Por quê? Porque esse é o interesse, que vocês acertem para que vocês finalmente cheguem lá ao artigo 144 da Constituição Federal, né, Cleito? Que é o sonho de todo mundo, de todo concurseiro das carreiras policiais. É estar no rol do artigo 144 da Constituição Federal. Tá certo? Então, sem mais delongas, né? Agradecendo novamente a todos vocês que estão aqui, chamem mais gente, convidem mais pessoas e vamos lá, Cleiton. Teoria dos direitos humanos. Está aparecendo aqui para os meus queridos alunos? Tá certo? Posso ir? Vamos lá. Conceito. O que a gente pode entender? Vários são os conceitos, vários são os doutrinadores. Agora, eu entendo que o mais fácil para vocês compreenderem o que se busca os direitos humanos é isso daqui. É um conjunto de direitos inerentes à pessoa humana. Vou repetir para vocês. O que é teoria, o que é direitos humanos? É um conjunto de direitos inerentes à pessoa humana. Tá certo? E qual é o objetivo, então, senhoras e senhores? Quais são os objetivos dos direitos humanos? Buscar trazer dignidade às pessoas. Buscar a igualdade entre os seres. Buscar a igualdade entre os indivíduos. E vedar e proibir qualquer tipo de discriminação a raça, cor, sexo, religião ou qualquer outra discriminação que advenha à população. Tá certo? Então, esses são os objetivos dos direitos humanos. Primeiro, a igualdade entre os indivíduos. Buscar a dignidade das pessoas e vedar qualquer discriminação, seja de raça, cor, sexo, religião, etnia, nacionalidade, qualquer que seja a discriminação, os direitos humanos buscam evitar, buscam coibir. Tá certo, senhoras e senhores? E, professor, tem algumas terminologias, direitos humanos têm sinônimos? Tem sim. E aqui eu chamo a atenção para vocês, tá? Quando nós estivermos falando em sinônimos de direitos humanos, nós estaremos falando primeiro do direito individual, da pessoa, para depois expandir para a sociedade. É isso que busca. O direito humano primeiro busca, e está lá no conceito,
conjunto de direitos inerentes à pessoa humana. A pessoa. Primeiro parte da pessoa, para depois chegar à coletividade. Tá certo? Primeiro a gente cuida daquela pessoa, porque se aquela pessoa não tiver direitos, a coletividade, a sociedade não terá. Tá? Então, isso a gente vê aqui na terminologia e nos sinônimos de direitos humanos. Vejam, prestem atenção. Direitos do homem. Pode ver, homem, pessoa. Tá? Aqui não como homem sexo masculino, e sim homem, pessoa. Homem, mulher, criança, idoso. Entenderam? Pessoa, tá? Direito da pessoa. Viu como eu estou falando para vocês? Parte primeiro daquela pessoa, do ser humano, para depois expandir para a coletividade. Direitos individuais. E, por fim, liberdades públicas. Então, senhoras e senhores, essas são os sinônimos para direitos humanos. Direito individual, uma pessoa. Direito do homem, uma pessoa. Direito da pessoa, uma pessoa. Liberdades públicas, tá? Então, primeiro parte daquela pessoa para depois expandir para toda a sociedade, tá? E a terminologia sinônimos é isso. Pessoa para depois sociedade. Pode ver aqui, ó. A gente está falando aqui só de individualidade. Tá certo? Se tiver rápido, vocês me avisem aí, tá? Mas vamos continuar, porque a matéria é bonita, não é difícil, tá? Cleiton, direitos humanos é que nem virgindade, Cleiton, sabia? A gente pensa que no começo é ruim, né? Logo que você vai tomando conhecimento ali, você vai achando que é ruim. Mas depois que você começa a estudar direitos humanos, ó, fica viciado. É que nem o sexo. Perdeu a virgindade, né? Aí a pessoa fica naquele vício, ó, quer namorar direto. É isso aí, tá, Cleiton? O ruim é só no começo, depois melhora, tá? Direitos humanos é assim. E eu também venho advertir, senhoras e senhores, que direitos humanos não é direito da pessoa presa, tá? Tirem isso da cabeça de vocês. Vocês que são concurseiros do Objetivo especialmente, saibam, direitos humanos não é o direito do preso, não é o direito do bandido. Direitos humanos é o direito inerente à pessoa. E a pessoa presa, ela é uma pessoa. Por isso ela tem direitos. Mas tirem essa falsa impressão, esse preconceito no sentido de um conceito prévio de que direitos humanos é aquele direito dos bandidos, das pessoas presas. Não é. É direito inerente ao ser humano, às pessoas, tá? Tirem isso da cabeça de vocês. É direito da pessoa. E a pessoa presa, obviamente, ela é possuidora de direitos. Não é porque ela está presa que ela tem que ser execrada e torturada. Isso nem acontece, viu? Imagine, tá? Mas não é só para eles. Eles como condição de pessoa, tá? Mas eu, você, Cleiton ou qualquer pessoa da sociedade, seja de que nacionalidade, seja de que religião, de que etnia, todos somos humanos e todos temos direitos humanos, tá certo? É conjunto de direitos inerentes à pessoa, tá? Depois desse parêntese sexual, tá? Sexual, né? No sentido da virgindade, Cleiton. E para tirar aquele preconceito, aquele pré-conhecimento sobre os direitos humanos, vamos continuar, tá? E aqui é importantíssimo, Cleiton. Tá aparecendo bem direitinho aqui para os alunos, Cleiton? A letra tá boa, mais ou menos, né? Isso aí também nem tanto, né, Cleiton? Mas é isso. Ó, a letra do professor parece ruim. Mas, Cleiton, o material tá aí, não tá? Tá anexado, não tá o material? O material tá aí, o material é digitado. Então, não fiquem com medo da letra do professor. Ai, não estou entendendo. Só baixar aí que o material está disponível, tá certo? Mas vamos lá. Direitos do homem é diferente de direitos fundamentais, que também é diferente de direitos humanos. E agora vamos explicar para que vocês nunca mais esqueçam. Direitos do homem é diferente de direitos fundamentais, que é diferente de direitos humanos, tá? Vamos lá. Direitos do homem é aquele que não necessita de positivação. Professor, que diabo é positivação? É estar inscrito em alguma lei. É aquele que não precisa estar inscrito em lei alguma. A pessoa nasceu,
ela já adquiriu o direito do homem. E como eu falei para vocês, homem no sentido amplo, homem no sentido pessoa, homem, mulher, criança e idoso. Tá certo? Nasceu, já é possuidora do direito. Então, direito do homem é aquele que não necessita de positivação. Adquire com o nascimento. Tá? Direitos fundamentais. E aqui vem comigo. Faça sempre uma analogia. Sempre essa analogia. Direito fundamental com Constituição Federal. Direito fundamental com Constituição Federal. Por que, professor, essa analogia? Porque a Constituição Federal é o quê? Uma lei escrita. A Constituição Federal é uma lei escrita. E os países que têm sua Constituição, elas são de norma o quê? Interna de cada país. Tá? Então, façam sempre analogia. Direitos fundamentais, faça analogia com Constituição Federal. Por quê? Porque tem de estar positivado, tem de estar em alguma lei, e é lei interna. Então, Constituição Federal. Tanto é, senhoras e senhores, que o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, traz lá dignidade da pessoa humana. Tá certo? Então, direitos humanos está na Constituição, e a Constituição é de norma interna. Direitos fundamentais está na Constituição e é de norma interna. Então, sempre que perguntarem, sempre que estiverem falando sobre direitos fundamentais, nós sabemos que tem que ser positivado e é de norma interna. Basta nós realizarmos a analogia com a Constituição Federal, tá? E o que é que diz, e eu falei para vocês, o que é que diz o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal? Vamos lá. Está aqui para vocês. Vamos ler direitinho o que é que ela diz, senhoras e senhores. Ah, professor, eu sei ler. Acontece, senhoras e senhores, que é isso que eu quero mesmo, que vocês leiam. Porque alguns examinadores, algumas bancas, fazem o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Colocam em vossas provas a literalidade da lei. Então, leiam as leis, tá? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Tá certo, senhoras e senhores? Então, saibam, façam essa analogia. Direitos fundamentais com Constituição Federal. Por quê? Constituição Federal, ela é escrita, é uma norma positivada e de ordenamento interno. Cada país tem a sua. O Brasil tem a sua, tá? E, por fim, direitos humanos. É aquele que também necessita de positivação, só que é de norma externa, tá? Norma externa. Entendeu? Então é isso. Direito do homem, não precisa positivar. Já adquire com nascimento. Direitos fundamentais, façam analogia com a Constituição Federal. Ou seja, precisa positivar, precisa escrever norma interna dentro do país. Direitos humanos, precisa positivar norma externa. Tá certo? Norma externa. Um exemplo aqui seria o Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos e como foi aprovado no Senado e na Câmara, como emenda constitucional tem caráter de emenda constitucional, ou seja, é uma norma supralegal. Tá certo? Então é isso. Direitos fundamentais, Constituição Federal. Direitos humanos é aquela também que precisa ser positivada e está na norma externa, tá? Em tratados e convenções internacionais. Vamos lá. Dignidade da pessoa humana. Sempre que estivermos falando de direitos humanos, estaremos intrinsecamente, umbilicalmente ligados à dignidade
da pessoa humana. Vou repetir para que vocês, quando virem na prova, lembrarem da voz do professor, falando para vocês. Sempre que estivermos falando de direitos humanos, estaremos também falando intrinsecamente, ligados pelo cordão umbilical à dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque pelo princípio da dignidade da pessoa humana advém os demais direitos do ser humano. Tá certo? Da dignidade da pessoa humana decorrem os demais direitos. Tá? Decorrem os demais direitos. E o que é a dignidade da pessoa humana veda? Discriminação, escravidão, tortura. Tá? É isso que a dignidade da pessoa humana veio coibir. Tortura, escravidão e qualquer discriminação, seja por sexo, seja por cor, seja por raça, seja por etnia, por nacionalidade, por opção sexual, qualquer que seja a discriminação, ela sempre será vedada pelos direitos humanos, pelo princípio da dignidade humana. Tá certo? E eu até li para vocês, tá? A dignidade da pessoa humana está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, onde tem os princípios e fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá certo? Enquanto vocês bebem um suquinho aqui, o professor vai beber água, porque apesar do clima hoje estar um pouco ameno aqui, né, em Quixadá, a garganta sempre fica seca também, né, Cleiton? Então, nós precisamos hidratar, né? E aquele negócio, beba água, né? Beba água porque você pode sofrer de qualquer coisa, mas pelo menos o seu rim estará salvo, né, Cleiton? O rinzinho vai ficar novinho em folha. Então é isso, tá? E a dignidade da pessoa humana, ela tem uma dupla função. Dupla função, professor? Isso. Ela tem função unificadora e hermenêutica. Ela tem função unificadora, isso, a dignidade da pessoa humana. Ó. Volte para o contexto. Antes de beber água, a gente estava falando da dignidade da pessoa humana. Vamos para o contexto. A dignidade da pessoa humana, o princípio constitucional, lá do artigo 1º, inciso 3, da dignidade da pessoa humana, ela tem dupla função. Sendo a primeira, unificadora, eixo axiológico, estudo. O que é axiológico? É o estudo da moral. Tá? Estudo da moral. Ou seja, artigo 1º, inciso 3. E isso advém a hermenêutica. Por quê? Porque através da dignidade da pessoa humana, ela vai inspirar e limitar as novas leis que surgirão. Como assim, professor? As novas leis que entrarão em vigor no nosso ordenamento jurídico, obviamente, não poderão transgredir a dignidade da pessoa humana. Elas terão que ser valoradas, elas terão de ser inspiradas na dignidade da pessoa humana. Tá certo? Então, as novas leis que surgirem, por isso ser um princípio constitucional como fundamento da Constituição Federal, as leis brasileiras, elas terão de ser inspiradas na dignidade da pessoa humana. Elas não podem ferir a dignidade da pessoa humana. Tá certo? Por isso, é a dupla função da dignidade da pessoa humana. Então, no material de vocês tem uma questão. Tá? Vamos lá, para você ver como isso é importante, como estão ligados. Vamos lá. É uma questão para a Prefeitura do Lumiar, né, do ano de 2019. E a pergunta é o seguinte: a base dos direitos humanos é o princípio do, letra A, cidadania, B, livre-arbítrio, C, dignidade da pessoa humana e D, não intervenção. Obviamente, dignidade da pessoa humana, tá? Então, a base dos direitos humanos é o quê? Como eu falei para vocês? A dignidade da pessoa humana. Elas estão ligadas, tá?
Não se fala de direitos humanos sem falarmos, tendo como base a dignidade da pessoa humana. Tá certo, senhoras e senhores? Então, não esqueçam, vamos repetir. Não podemos falar em direitos humanos sem falarmos da bonita, sem aplicarmos, sem nos inspirarmos na dignidade da pessoa humana. Tá certo? Posso continuar? Vamos lá então, senhoras e senhores. Vamos para uma parte também que os examinadores adoram. Adoram. Eles assim, quando vê, chega o olhinho brilha, tá? Que é a classificação dos direitos humanos. Nós temos como principal, tá, a teoria de Jelinek e o caso Luffy, tá? Vamos lá. De antemão, já saibam a diferença entre os dois. A teoria de Jelinek, ela é entre ser humano, entre o homem e o Estado. Ela busca essa relação, tá? Ela trata dessa relação entre o homem e o Estado. Já o caso Luffy, ele trata entre direitos dos particulares. Nós já tínhamos um avanço em relação ao Estado para o homem, e aí resolveu-se também entre direitos particulares, tá? Vamos com calma. Eu prometo a vocês que vocês vão entender. Teoria de Jelinek, homem e Estado, tá? E ela é dividida em 4 aspectos. 4 aspectos. Aspecto passivo, negativo, positivo e ativo. Sendo o primeiro o pior para o homem e o ativo, o último, sendo o melhor para o homem. Vamos contextualizar, vamos explicar e vocês vão entender. Aqui nós estamos falando de antônimos, tá? Preste atenção, estamos falando de antônimos. Passivo é antônimo de ativo. Não é isso? Passivo é antônimo de ativo. Pior, melhor para o homem. E negativo é antônimo de positivo. Vamos lá. Se tinha, tá? Antigamente, os estados feudais, os estados imperialistas, ou seja, o Estado como dono de tudo. O Estado não dando direitos individuais aos seres humanos. O Estado controlando toda a vida humana. Tá certo? Era assim que nós tínhamos antigamente, lá nos feudos, lá nos impérios. No entanto, com a evolução dos direitos humanos, também foi evoluindo essa relação entre o homem e o Estado. Cleiton, o áudio tá bom, Cleiton? Estou vendo você pegando aí no ouvido, tá bom? Os alunos estão conseguindo me ouvir bem, né? Show. Então é isso. Tem-se essa ligação, senhoras e senhores, entre essa relação, essa interligação, essa ligação entre o homem e o Estado, onde foi se dando gradativamente, a cada época, um direito a mais para o homem em relação ao Estado. Tá? Quando nós falarmos de passivo, é aquele que o Estado domina completamente o homem. O homem é totalmente submisso ao Estado. O homem não tem propriedade, o homem só serve para trabalhar e servir ao Estado. Tá certo? Servir ao Estado. Escravidão, tortura, trabalhos forçados, não tem direito à propriedade, não tem direito algum. O Estado como dominador do homem, o homem submisso totalmente ao Estado. Negativo. Quando nós falarmos em negativo, o homem começa a ter uma pequena liberdade. Uma pequena liberdade. Ou seja, o Estado, ele deixa, por isso que é negativo. Negativo, por quê? Porque o Estado deixa de fazer algumas coisas que interferiam na vida humana, tá? Então é isso, o negativo, ele tem ligação com o Estado, deixa de fazer. Tá até aqui, ó. O Estado deixa de fazer, tá? O Estado deixa de fazer. Começa com o Estado totalmente mandando no homem, o homem totalmente submisso ao Estado, tá?
Depois nós passamos para o negativo, onde o homem tem pequenas liberdades, no entanto, ainda muito submisso ao Estado, e o Estado deixa de fazer algumas coisas. Quando nós passamos para o positivo, o caráter positivo, aí já é diferente. O Estado, ele deve proteger o ser humano, tá? Positivo, vem, o Estado faz. Negativo, o Estado deixa de fazer, tá? Positivo, o Estado faz. Podem ver que a gente vem tendo uma evolução. Aqui, totalmente submisso. No negativo, já tem um pouco de liberdade. No positivo, o Estado ele já tem que procurar defender as prerrogativas da pessoa. Ele já tem de fazer algo para proteger a pessoa. Tá certo? E quando chega no ativo, que é o antônimo do pior, né, que é o melhor, é aquele onde o homem interfere nas decisões do Estado. O homem interfere nas decisões do Estado. E como é que o homem interfere nas decisões do Estado, senhoras e senhores? Com direito ao voto. Porque uma pessoa só é cidadã quando ela pode votar e ser votada. Quando ela pode eleger e ser eleita. Tá certo? Só aí a pessoa é cidadã. E é aqui no ativo. Tá? Então aquilo que eu falei para vocês no começo, passivo é antônimo de ativo. O passivo é o pior, onde o homem não tinha qualquer liberdade. Sendo ativo, o homem tomando as decisões, interferindo nas decisões do Estado. Negativo, que é o segundo estágio, é aquele que o homem tem um pouco de liberdade, mas o Estado deixa de fazer algumas coisas, e no positivo o Estado tem que fazer para garantir essa liberdade do ser humano. Tá certo? Eu espero que tenham entendido. Antônimos: passivo, negativo, positivo e ativo. Os nomes são antônimos e cada um tem um nome, por quê? Porque demonstra, tá? Porque demonstra. Passivo, totalmente passivo, submisso. Negativo, o Estado deixa de fazer. Positivo, o Estado passa a fazer. E ativo, o homem interfere nas decisões do Estado através do voto, tá? E, Cleiton, eu sempre faço aqui nessa parte, quando eu estou explicando, Cleiton, outra analogia para lembrar nossos alunos. Quais sejam? Aqui é a mesma coisa do namoro e casamento, Cleiton. Quando você conhece sua namorada, ela é super gente boa, né? Ela, se você chamar ela para comer um cachorro quente na praça, ela vai adorando. Se você chamar ela vai. Se você chamar para a praia, ela vai. Isso, começo de namoro. Aí vai começando a ficar um namoro, né? Ela vai começando a lhe colocar pressão, né? Pressão. Aí, ó, no namoro é ao contrário, tá? Que fique claro, o namoro é ao contrário. Ele vai regredindo, né? Aqui, na classificação de direitos humanos, o homem foi tendo direitos. No namoro, ele vai perdendo os direitos, tá? A segunda fase é o quê? Noivou, casou, ali a mulher, o homem, perde sua capacidade civil. O que é isso? O homem não escolhe mais sua roupa, não escolhe mais para onde vai, trabalha e a mulher fica com o seu dinheiro, ou seja, você perde a sua capacidade civil. Entendeu? Você passa do ativo, quando você mandava na sua vida, para o passivo. Você é submisso à mulher. Entendeu? Então é a interligação diferente. O caso de Gelinacá é o homem submisso e depois ele passa a ser cidadão. O namoro e casamento é o contrário. Você manda na sua vida e depois você passa a ser submisso, mandado pela mulher. Tá certo, Cleiton? Então, muito cuidado, viu? É uma decisão de regressão na sua vida. Eu espero que minha mulher não esteja vendo. Se ela estiver vendo, amor, te amo. Viu? Vamos para frente. Eu vou apanhar, Cleiton. Se ela ver essa aula, certeza, Cleiton, que eu vou apanhar. Mas já é normal, viu? Já é normal. Eu já me acostumei. Quanto mais ela me bate, mais eu gosto dela, Cleiton. Sinceramente. Vamos lá, então. E o caso Luffy, né? Voltando aqui da brincadeira, é entre particulares. Tá certo, senhoras e senhores? Nós já tínhamos uma evolução entre o homem
e o Estado, passando de submissão para o homem interferir nas decisões do Estado, passando de não ter direito a nada a ter direito ao voto, a escolher como o Estado vai interferir na sua vida, tá certo? O caso Luffy não, é entre particulares. E o que seria isso, senhoras e senhores? Vamos lá. O caso Luffy é de Eric Luffy. Ele fez um boicote, ele fez duras críticas a um filme que tinha sido lançado à época, tá? E por causa desse boicote e dessas críticas, ele foi condenado por crime contra a humanidade, Cleiton, tá? Ele, rapaz, eu só omiti minha opinião, eu não concordo com isso. E recorreu para o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, como uma decisão que veio para garantir, né, assim, como garantia dos direitos fundamentais, ele absolveu o Eric Luffy, dizendo que não era crime emitir sua opinião. Tá certo? Então é isso. Eric Luffy fez lá um boicote, fez lá duras críticas a um filme e foi condenado por isso. Recorreu, e o Tribunal Constitucional, em uma decisão que foi, assim, um mártir, né? Assim, foi a decisão para os direitos fundamentais, julgou que realmente ele tinha direito a emitir sua opinião, ele era livre para emitir sua opinião, absolvendo ele desse crime contra a humanidade. Tá certo, Cleiton? Deu para entender? Então é isso. Gelina K, Estado, homem. Luffy, homem, homem. Particular, particular. Direitos fundamentais. Tá certo? A opinião, a vida, direitos fundamentais ao ser humano. Tá? Vamos lá. Com isso, nós exaurimos, terminamos as duas principais classificações utilizadas sobre direitos humanos. Tá certo, senhoras e senhores? E vamos iniciar a principal parte cobrada em prova, que são gerações, dimensões ou famílias de direitos humanos. Vamos lá, senhoras e senhores. Quanto às gerações, há doutrinadores novos que preferem chamar de dimensões de direitos humanos. E há aqueles mais novos que ainda chamam de famílias de direitos humanos. De certa forma, o professor trouxe para vocês esses três nomes. Pode ser chamado de gerações de direitos humanos, pode ser chamado de dimensões de direitos humanos e famílias de direitos humanos, tá? O principal é dividido em três gerações, 3 dimensões ou 3 famílias. Há quem defenda que já estamos na 4ª geração, 4ª dimensão, 4ª família, tá? Mas o principal é assim, majoritariamente é defendido 3 e por isso nós vamos passar 3 para vocês aqui, tá? Quais são, senhoras e senhores, aqueles de primeira geração, aqueles de primeira dimensão, aqueles de primeira família, tá? São aqueles que vieram para coibir o imperialismo do Estado ao ser humano, coibir, defender o homem da tirania estatal, tá certo? É aquele que veio defender o homem da tirania estatal. E quais são os direitos dessa geração? É poder agir como cidadão, é poder ter direito à propriedade e a vender as suas propriedades. Porque conforme eu tinha falado para vocês, quando estava falando lá da teoria de Gelina K, lá no sujeito passivo, é aquele que não tinha direito a nada. Ele só servia para trabalhar, ele só servia para ser escravizado. O Estado dominava completamente ele e não dando direito a nada. Já na primeira geração, ele passa a ter direito à propriedade. Ele passa a poder vender a sua propriedade, inclusive. Tá certo?
ele tem direito sobre a terra, sobre a propriedade. Tá? Esse foi um dos principais direitos na primeira geração, dimensão ou família de direitos humanos. E aqui eu também chamo a atenção, tá? Aqui, na primeira geração, primeira dimensão, se vem a presunção de inocência. Presunção de inocência. O que é presunção de inocência? Ser considerado inocente até que se prove o contrário. É isso. Para o direito humano é isso. Para a Constituição Federal Brasileira é ser considerado inocente até sentença criminal transitada em julgado. Tá? Tenho certeza que vocês sabiam disso, mas aqui a gente está falando de direitos humanos. E na parte de direitos humanos é o quê? É ser considerado inocente até que se prove, até que o Estado prove o contrário. Tá certo? E como consequência da presunção de inocência, nós temos o quê? A legalidade criminal, tá? Legalidade criminal. O que seria essa legalidade criminal aí? A lei tem de estar escrita. Os crimes têm de estar previamente escritos. Eu só posso cometer um crime se aquilo ali for tipificado como crime. E aqui a gente faz uma correlação ao direito penal, ao princípio da legalidade, né? O artigo 5º, inciso 2, salvo engano, da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tá? Salvo engano, é lá o artigo 5º, inciso 2. Mas esse é o princípio da legalidade. E ali, quando se fala em legalidade criminal, é isso. Só é crime se tiver algo que o defina aquilo como crime. Legalidade criminal. E legalidade processual era o direito a ter um processo justo. Entendeu? Então, quando nós estivermos falando, quando lá na prova nós vermos que estão cobrando direitos de primeira geração, dimensão ou família, lembre-se, é aquele que trouxe a liberdade ao ser humano, é aquele que trouxe o direito à propriedade e a vender, é aquele que trouxe o direito à pessoa ser tratada como cidadão, não ser escravizada, não ser torturada. E é aquela que deu direito à presunção de inocência, né? Aquela que lhe deu direito, que se você fosse acusado, tivesse um crime, uma legalidade criminal, tivesse algo que definisse aquilo como crime, e se você fosse responder um processo, se aquilo fosse crime, você tinha de passar, tinha de ser submetido a um processo justo, tá? Então, conforme Vazac diz, né? Parafraseando lá os lemas e temas da Revolução Francesa, quando nós estivermos falando de primeira geração, dimensão ou família, nós estamos falando de liberdade. Tá? E para que fique claro, quais são lá o lema, né, que os 3 mosqueteiros faziam lá, Cleiton? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Tá certo? Então, quando nós estivermos falando de primeira geração, estaremos falando de liberdade ou direitos civis, tá? Ou direitos civis, tá certo? O que eu quero que fique na cabeça de vocês é a palavra liberdade. Por quê? Porque quando nós estivermos falando de presunção de inocência, nós estivermos falando também de prisão. A gente pode ligar um ao outro, né? A pessoa vai estar presa, não está livre. Quando nós estivermos falando de direito de propriedade, é a liberdade de você ter sua propriedade, de você vender sua propriedade. É a liberdade de você ser tratado como cidadão. Então, sempre guarde, ligue a palavra liberdade com primeira geração, primeira dimensão, primeira família. A palavra liberdade. 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 Liberdade de ser um cidadão, liberdade de ter propriedade, e o direito de ter a presunção de inocência como consequência legalidade criminal e legalidade processual. Tá certo? Nunca mais esqueçam, nunca mais vocês vão errar. Primeira geração está ligada à liberdade. Lembre-se, lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então a liberdade é o primeiro, tá? Lembre-se sempre da palavra liberdade.
Vamos para a segunda. Segundo o que, professor? Aluninho desatento? Aluninho desatento? Segunda geração, segunda dimensão e família, tá? Lá o examinador pode cobrar qualquer uma das 3 nomenclaturas, então vocês já sabem. Dimensão, geração ou família. Segunda. Contextualizando a segunda, ela vem após a Revolução Industrial, lá no século XIX, né? Lá no século XIX. E o que a Revolução Industrial fez? Ela foi contra aqueles trabalhos forçados, aquelas pessoas que trabalhavam 18, 20 horas por dia e não recebiam adequadamente. Ela foi contra o proletariado, tá certo? Então, contextualizando, nós vamos perceber que nós estaremos falando aí de trabalho e de igualdade, tá certo? Veja, eu provo para vocês, vamos lá. É críticas à exploração do trabalho. Na segunda geração, dimensão ou família, foi crítica à exploração do trabalho. E o que se buscou aqui? Aqui era um B, viu? Antes de eu passar a mão, não foi que eu escrevi errado, não. Liberdade e igualdade entre os seres. E que seres esses? Seres humanos. Pessoas, cidadãos. Tá certo? Veda a discriminação. E que discriminação é essa? Sexual, religiosa, de gênero, de etnia. Buscou-se evitar qualquer tipo de discriminação. Porque nós estamos falando aqui de quê? Igualdade. E se nós estamos falando de igualdade, igualdade significa que todos são iguais. Então, obviamente, se todos são iguais, veda o quê? A discriminação. Eu disse para vocês que ao primeiro impacto parece difícil, mas não é. Direitos humanos, ele é uma linha reta. Tá certo? É uma linha reta. Nós estamos falando de dignidade da pessoa humana. Nós estamos falando de conjunto de direitos inerentes à pessoa. Tá certo? Vai vindo do menor, a primeira geração é aquela que vai dando alguns direitos, vai aumentando os direitos, né? Quando eu falei de terminologia, que foi a segunda parte da aula, vai partindo do ser humano para a sociedade. É sempre assim. Vai partindo do menor, do menor direito para o maior direito. Tá? Lembre-se disso. Sabendo disso, entendendo a teoria geral dos direitos humanos, vocês vão entender tudo que advém sobre ela. Tá? Seja a Carta das Nações Unidas, seja contra o genocídio, seja a lei contra a tortura, tudo isso advém da dignidade da pessoa humana, advém dos direitos humanos. Tá? Então, voltando para cá, vamos lá. A palavra aqui é igualdade. Igualdade, tá? Igualdade entre os seres. E para nós termos igualdade, obviamente, veda a discriminação. Ali nós temos direito à vida e à segurança pessoal. E condena, porque nós estamos falando de trabalho, né? Condena a tortura e o trabalho escravo. Tá certo? Então, segunda geração, qual é o lema lá? Qual é o lema da Revolução Francesa? Primeiro é igualdade, primeira geração. Segundo, igualdade. Então, quando cair lá na prova, se você vê que aquilo ali trata-se de igualdade, nós estamos falando da segunda geração, nós estamos falando da segunda dimensão, nós estamos falando da segunda família de direitos humanos. Então, a palavra é igualdade ou direitos econômicos e sociais. Tá certo? Direitos econômicos e sociais. E por fim, e não menos importante, direitos de terceira geração, direitos de terceira dimensão e direitos de terceira família. E aqui, qual é o contexto? A solidariedade. Tá? E qual é o último lema lá da Revolução Francesa, que o D'Artagnan gritava? Fraternidade. Tá certo? Vamos lá. Então, quais são os direitos aqui? A paz, o desenvolvimento, o meio ambiente e a comunicação. Tá? E aqui, ó, eu chamo a atenção para isso aqui. Meio ambiente. Tá? É o principal direito da terceira geração, terceira dimensão
e terceira família cobrado pelos examinadores? O direito ao meio ambiente ou patrimônio cultural. Patrimônio cultural. Também, o meio ambiente, também, os examinadores gostam de chamá-lo de patrimônio cultural. Tá? Eu acho que no material de vocês, inclusive, tem essa nomenclatura também, tá? Patrimônio cultural. Então, quando nós estivermos falando de terceira geração, terceira dimensão, terceira família, nós estaremos falando de fraternidade ou direitos transindividuais. E o que seria isso, professor? Direitos que ultrapassam o indivíduo. Tá? Direitos transindividuais é aquele que não é um direito só para mim, é um direito à coletividade, é o direito à sociedade, é o direito ao meio ambiente. Transindividuais, se cair na prova de vocês, vocês já sabem. É aqueles que ultrapassam o indivíduo. Tá certo? Antes de terminar, tá? Eu queria falar para vocês aqui da promoção. Pegue o celular de vocês, tá? Cleiton, o QR Code já está aí para os alunos? Cleiton. Pronto, porque os meus alunos não podem perder essa promoção que eu consegui para eles aí, Cleiton. Senão, você vai me deixar aqui de calças curtas, né? Estamos aí na virada ao BJ, né, Cleiton? Virada ao BJ, o que significa? 50%. É verdade, Cleiton? Estou me sentindo aqui o Papai Noel, viu? 50% de desconto em todos os cursos da nossa plataforma. É verdade isso, Cleiton? Vocês estão me enganando não, né? Pegue o celular, bote aí no QR Code que está aparecendo na tela de vocês e aproveitem, tá? Nós temos curso para todas as carreiras policiais, administrativas, tá? Vários concursos públicos são abrangidos pelo objetivo, viu? E todos eles, até o dia 31, Cleiton, confirma? Até o dia 31 de dezembro, tá? Ou seja, eu estou mais do que o Papai Noel, porque o Papai Noel é do dia 24 para o dia 25. Eu ainda estou esticando, consegui até o dia 31, 50% de desconto em todos os nossos cursos na plataforma, tá certo? Muito obrigado por terem ficado aqui. Não acabou, tá? Não pense que eu estou me despedindo. Aqui eu mostrei para vocês as principais partes que caem sobre teoria dos direitos humanos, tá? Falei para vocês que o que parecia difícil, provei para vocês que, na verdade, é fácil, tá? Basta nós prestarmos atenção. Direitos humanos é uma linha reta, tá? Uma coisa liga a outra, viu? Tem toda uma correlação. Quer ver? Eu ainda provo para vocês. Vamos resolver as questões agora. Cleiton, as questões já estão aí no... Bote as questões para os meus queridos alunos, que nós vamos resolver. Porque eu não quero ninguém me chamando de mentiroso não, Cleiton. Viu? Vamos provar para eles que nós, entendendo isso, resolveremos as questões, gabaritaremos a parte de direitos humanos e, prestem atenção, é importantíssimo, é impreterioso em todas as provas, tá? Uma questão faz toda a diferença entre você estar nas vagas e você estar no cadastro de reserva. E aluno objetivo passa onde, Cleiton? Nas vagas, tá? Então vamos fechar direitos humanos para que vocês entrem, estejam, orgulhem-se de estar lá no rol do artigo 144 da Constituição Federal do Brasil. Tá, Cleiton? Posso começar, Cleiton? A primeira questão já está aí para os alunos? Já? Está aparecendo na tela mesmo? Então vamos lá. Entende-se como direitos humanos: a. Conjunto de direitos à pessoa, havendo diferenciação em relação ao sexo. Obviamente, né, Cleiton? Morri de explicar aqui para todos vocês, né, que está errado, né? Por quê? Porque o que os direitos humanos buscam? Evitar qualquer discriminação. Tem como tu mostrar aqui, Cleiton, para mim de novo? Tem? Tá aqui, ó. Evitar qualquer discriminação. Então, como alternativa A,
fala, havendo diferenciação entre sexo, é coibido pelos direitos humanos. Então, vamos para B. Conjunto de direito à sociedade. Já sabemos que está errado. Quando falamos de direitos humanos, nós estamos falando da pessoa, né? Lembre-se, da pessoa, para depois vir a sociedade. E ainda fala, se sobrepondo ao direito individual. Completamente errado, a B de quarto, né? Porque é B de bifrum. Aqui é aula de inglês agora também, viu, Cleito? Presta atenção. O professor é poliglota, só nas questões, obviamente. C de cachorro late coração. Conjunto de direitos ao meio ambiente. Também não. O que é direitos humanos? O que eu falei para vocês? Conjunto de direitos inerentes à pessoa humana. Tá? Não o meio ambiente. O meio ambiente é lá um direito de terceira geração, dimensão ou família. E D, conjunto de direitos inerentes à pessoa. Portanto, senhoras e senhores, é D de Deus, né? D de pai, viu? D de daddy, D de pai. Viu como é fácil? Vamos lá. Ah, professor, não vi não. Então vamos para a segunda. Segunda questão. São sinônimos de direitos humanos. A, direitos do homem e direito à sociedade. Está errado, né? B, direitos do homem, direitos coletivos. Está errado. Direitos individuais, direitos da pessoa e liberdades públicas. Certo? Tá? Mostra aqui para mim. Tá vendo? Direitos do homem, direitos da pessoa e liberdades públicas. Então, a alternativa correta, senhoras e senhores, é C de cachorro late coração. Inclusive, um dos autores dessa música, Cleiton, esteve detido, né, uma noite, né? E segundo os jornais, porque obviamente eu não tive detido com ele, passaram a noite todo dia cantando o hit dele lá. Cearense não tem jeito não, né? O cabo preso e a galera cantando lá. Late coração, cachorro late coração. O cearense ele tem de ser estudado mesmo, viu? A gente perde o amigo, mas não perde a piada aqui, né, Cleiton, no Ceará? Então vamos para frente, viu? A2 é C de cachorro late coração, C de Cristo, né? Vamos lá. Terceira questão, senhoras e senhores. Apesar, e eu quero deixar claro, senhoras e senhores, que assim, eu prefiro, tá? E como eu venho da sala de aula no presencial, só que os mundos são outros, eu sempre dou a chance e dou um tempo para um aluno responder, né? Por quê? E isso não é só para o aluno presencial, não. Vocês se esforcem em responder, tá? Por quê, professor? Porque se você responder certo, ótimo, sinal que assimilou ou que entendeu aquela pergunta, tá? E se você respondeu errado, você vai ver o que errou e não voltará a errar uma questão sobre o mesmo assunto. Então é importante, é imperioso, é obrigatório, aluno do Marcelo Ortiz, responder a questão, tá? Mesmo que eu esteja respondendo com vocês aqui, respondam. Tente responder, não espere que eu responda por vocês, porque lá na prova são vocês e milhares de candidatos concorrendo contra, tá? Então a gente quer que passe, viu? Por quê? Porque eu quero que passe, porque vocês vão me convidar para o churrasco, tá? Olha lá, Cleiton, tem aquele velho adágio, né? Se você não convidar os professores que ajudaram, que lhe auxiliaram a conseguir êxito no concurso público, você não vai ser um funcionário público feliz, tá? Isso não é praga não, viu? É constatação. Chame os professores para comemorar junto com vocês e seus familiares. Vamos lá. E me chame especialmente. Eu sou que nem um Bel na música. Se me chamar, eu vou, viu? Não tem aonde. Me chamando, tendo uma festinha, um churrasquinho, uma farofinha, estarei eu lá presente com a minha esposa e meus 2 bacurinzinhos lá, que comem que só, tá? Então prepare a comida. Terceira questão. Apesar das nomenclaturas serem parecidas e comumente confundidas, os conceitos de direito do homem e direitos humanos são diversos. Aqui diversos significa o quê? Diferentes, tá? Marque a alternativa correta em relação ao conceito. A. Direito do homem depende de positivação. Errado. Falei aqui inúmeras vezes para você
para vocês que o direito do homem é aquele que nasce já com a pessoa, né? Ou seja, independe de positivação. A pessoa nasceu, ela já adquire aquele direito. Direitos humanos independem de positivação. Está errado. Direitos humanos dependem de positivação. Direitos do homem independem de positivação. Até aí está correto. Vez que, ao nascer, o ser humano já o possui. Correto, senhoras e senhores? Então, novamente, é ser de Cristo a alternativa correta. E a D, direitos humanos dependem de positivação. Aí era certo. E o encontramos na norma interna do país. Errado. Norma interna é direitos fundamentais. Tá? Então, 3 é C de casa, né? Vou botar aqui. Vamos lá. Tem como pegar aqui, ô Cleiton? Tem? A primeira foi D de Dodói. A segunda foi C de cachorro late coração. E a terceira, novamente, C de cachorro late coração. Quarta questão. Quanto à diferença entre os conceitos de direitos fundamentais e direitos humanos, marque a alternativa correta. A. Os direitos fundamentais não dependem de positivação. Já está errado. Direito fundamental, eu disse para vocês o quê? Que faça analogia com o quê? Com o quê? Constituição Federal. Fundamentais, Constituição Federal. Por quê? A Constituição Federal, ela precisa ser o quê? Escrita. E ela é de norma interna, né? Norma de dentro do país. Tá? Então, está errado. B. Os direitos humanos necessitam de positivação. Isso é correto. E encontra-se na norma internacional. Correto. Então, a alternativa correta na 4 é B de bola, é B de quarto, é B de ursinho, baubau. Viu? C. Direitos humanos necessitam de positivação, é correto, mas encontra-se na norma interna, é errado, é norma externa. E a D, direitos fundamentais, depende de positivação, é certo, e encontra-se na norma externa, ao contrário. Tá? Então, a alternativa correta, B de bola. 5. As teorias de Jelinek e Caso-Luff são marcos para a evolução do estudo dos direitos humanos ao longo do tempo. Sobre essas teorias, marque o item correto. A. A teoria do status de Jelinek estabelece uma relação entre o homem e o Estado. Correto. Dividindo em determinados status de acordo com a evolução. Correto. Tá certo? Tem como filmar aqui para mim, meu líder? Cleiton. Tá aqui, ó. Teoria é entre o homem e o Estado e dividido entre 4 status, né? Então, a 4 ou a 5 realmente é a alternativa A de amor, né? A de jacaré, né? Alligator, viu? A. 6. Eu disse para vocês, não é difícil, tá certo? Vocês acreditem em mim quando eu falar para vocês, tá certo? A partir de hoje, questão número 6, vamos lá. Cleiton, 6. Entende-se, já está aí na tela, Cleiton, para os meus alunos? Está na tela? Posso começar, né? A responder com eles, né? Vamos lá. Entende-se como direitos humanos de primeira geração, primeira dimensão ou primeira família, a liberdade e a igualdade entre os seres. Igualdade, a gente remete à segunda geração, então não é A. B. Condenação à tortura. Lembre-se que a tortura estava ligado ao trabalho escravo. Então, Revolução Industrial, século XIX. Então é o quê? Segunda geração. C. A defesa do meio ambiente. Defesa do meio ambiente está ligado à transindividualidade. Passado indivíduo, direito social, né? Direito à sociedade, direito à coletividade. Então, terceira geração. E D, direito à propriedade e dispor de seus bens. Correto, tá? Sempre que estivermos falando de direitos de primeira geração, estaremos falando de igualdade, tá? Igualdade, vamos lá. Direito à propriedade, direito a vender seus bens, direito
a cidadania e a presunção de inocência. Liberdade, presunção de inocência com as suas consequências. Legalidade criminal e legalidade processual. Tá? Então, portanto, a questão 6 é também... Onde é que está? D, né? D de Dere, D de papai, D de Deus. Vamos lá. 7. Entende-se como direitos humanos de terceira geração. Pronto, querido aluno. Terceira geração, vamos lembrar. Transindividualidade, né? Fraternidade. Coletivo. Então, vamos lá. Os direitos à fraternidade e solidariedade. A questão, o examinador já trouxe aí, né? Fraternidade e solidariedade. Sobre esses direitos, podemos destacar a condenação à escravatura, segunda geração. Direito ao patrimônio comum da humanidade. Filma aqui, Cleito, para mim. Patrimônio cultural ou comum da humanidade. Viu? Humanidade. Então, é a B de bola. E, professor, mas eu nunca ouvi falar nisso. Você que estudou comigo, acertaria a questão só em saber que as outras não eram. Vamos continuar, eu provo para vocês. C, condenação à tortura. Tortura está ligada ao quê? À segunda geração. Revolução industrial. Igualdade. Então, não pode ter tortura, não pode ter trabalho escravo. E D, legalidade criminal. Eu acabei de falar e vocês sabem, porque vocês já aprenderam aqui. Igualdade está ligada à presunção de inocência e a legalidade criminal advém, é uma consequência da liberdade, ou da presunção de inocência e liberdade. Primeira geração, liberdade. Segunda, igualdade. Terceira, fraternidade, transindividualidade, tá? Então, mesmo que vocês não soubessem o que significa direito ao patrimônio comum da humanidade, que é meio ambiente, vocês acertariam a questão por exclusão, tá? Portanto, a 7 é a B de bola. Vamos lá, para 8. Tá no quadro, Cleiton? Ou no quadro não, né? Na tela. Está na tela, questão 8. O homem está tão acostumado com o quadro. Entrou. Esse entrou foi pesado. Pareceu o doctor, né? Que gosta de entrar nos outros, né? Velho saliente esse doctor. Vamos lá. 8. Os direitos humanos. Falar nisso, mandar um abraço aí para o meu amigo Madison, viu? O doctor. Vamos lá. 8. Os direitos humanos da segunda geração adveio dos movimentos populares ocorridos no século XX. Tá? Quanto aos direitos defendidos nessa geração, excetua-se, prestem atenção, excetua-se, significa que 3 ou 4 são e uma não são. Ela está perguntando a que é exceção à segunda geração. Liberdade e igualdade entre os seres. Segunda geração, qual é a palavra? Qual é a palavra? Igualdade. Então, se apareceu igualdade, obviamente, é da segunda geração. Então, não é A. Condenação à tortura. Igualdade, Revolução Industrial, movimentos do século XX, proibiram, defenderam, combateram o quê? O proletariado, combateram o trabalho escravo, a tortura, entendeu? Então, a B, combate à tortura, realmente é segunda geração. Terceiro, C, não discriminação entre os indivíduos. Tá certo, se a gente está falando de igualdade, nós estamos falando de não haver discriminação. É consequência isso. E D, presunção de inocência. Obviamente, presunção de inocência está ligada ao quê? Liberdade. Então, é de primeira geração, portanto, excetua-se só a D de dado. Porque presunção de inocência não é de segunda geração, dimensão, e sim de primeira. Tá? Por fim, a 9ª questão. O conjunto de faculdades e instituições, está na tela? Que, em cada momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas
positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. O texto acima refere-se ao conceito de direitos políticos? Não. Direitos sociais? Não. Direitos humanos. Portanto, ser de casa, ser de Cristo, ser de coração, cachorro late coração. Tá certo? Então, senhoras e senhores, estejam com Deus, tá? Foi muito bom ter estado com vocês aqui. Prepare-se para a próxima aula, tá? Nós vamos seguir todo o cronograma. Na próxima aula, vamos vir falando de mais uma matéria, mais alguma lei que esteja vinculada aos direitos humanos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.